Um bom dia ao Elias e Rodrigo Rodrigues, né, o apresentador desse programa, a todos os ouvintes da Rádio Sal da Terra de Mossoró e também da Rádio Universo do Siridó. Professor, e as bases ideopolíticas da educação básica brasileira, né, do século XXI? O senhor está lançando esse livro, que, além disso, aqui do que ele trata, na verdade. Esse livro ele trata do tipo de formação destinado aos estudantes da escola pública do século XXI, à luz da reforma curricular do ensino elementar brasileiro no finalzinho do século XX e início do século XXI, que é um projeto mundial da Unesco, né, do Banco Mundial, ou seja, dos organismos internacionais. E esse projeto mundial de educação ele foi incorporado aqui no Brasil, inclusive porque o Brasil ele é signatário do Projeto Mundial de Educação para Todos, né, que ele se inicia ali em 1990 no chamado Fórum de Jontier na Tailândia, e a partir ali do finalzinho do século XX, vários países que são signatários desse projeto acabaram incorporando esse projeto de formação, né, dos estudantes do ensino básico, inclusive o Brasil. E o programa Fatos em Foco está tendo o privilégio, o prazer de tê-lo aqui no nosso programa Fatos em Foco da Sal da Terra e da Universo do Siridó. Mas, professor, o senhor, como eu disse, é sociólogo, e eu gostaria que o senhor conversasse aqui com a gente sobre o seguinte: em sua ótica, quais os problemas sociais que mais atingem, digamos assim, as cidades brasileiras? Eu não diria nem Mossoró, o senhor está há pouco tempo em Mossoró, ainda está conhecendo a cidade de forma, obviamente, gradual, mas sobre as cidades brasileiras, como é que o sociólogo Aurélio Oliveira vê? O que é que falta às nossas metrópoles ou às nossas cidades de porte médio no Brasil inteiro em relação aos problemas sociais? O grande problema é as desigualdades, né? Então, se a gente observar no Brasil, essas desigualdades elas são em diversas áreas, né? Começar pela questão da moradia, né? A questão da própria educação, né? Da minha área, da cultura, do acesso a saneamento básico, né? Que até hoje a gente não conseguiu ainda resolver esse problema. Então, eu diria que o grande problema do Brasil são as desigualdades, né? E essas desigualdades elas só irão ser resolvidas se realmente houver um grande projeto nacional de desconcentração de renda. A gente vive num sistema capitalista, né? O sistema capitalista ele é concentrador de renda, ou seja, a classe trabalhadora ela produz a riqueza, né? Essa maior parte dessa riqueza é apropriada, né, pelos a gente chama de capitalista, né, ou os empresários. Outra parte vai para o Estado, e quando chega no Estado, né, que vai por meio dos impostos, quando chega no Estado, o Estado não retribui na forma, né, de moradia, de saneamento básico, de universalização da cultura, universalização da educação. Ou seja, quando chega no Estado há uma outra forma de apropriação, né, desse orçamento público. E aí nós vemos, por exemplo, na atualidade, uma grande parte do orçamento ser apropriada o mercado financeiro, né? Outra grande parte do orçamento apropriada pelo agronegócio, né? Pelos comerciantes, pelos industriais. Inclusive, estamos assistindo aí nessa nova gestão o programa de desoneração fiscal, né? Ou seja, o governo ele... Nova gestão que o senhor fala federal? Isso, exatamente, federal. O que está acontecendo? 17 setores, né, do capital, né, várias frações do capital receberam isenção fiscal, né? E aí outra parte do orçamento está sendo apropriada pelos banqueiros, né, na forma do pagamento do juros da dívida pública. Então, se esse grande parte dessa riqueza é apropriada pelo várias frações do capital, logicamente vai faltar, né, recurso para você investir, né, em saneamento básico, em moradia, cultura, educação, né, e outros problemas que a gente sabe que existe na sociedade brasileira. Por exemplo, agora foi rejeitado pelo Congresso
aquele projeto de taxação de grandes fortunas, né? Seria um programa, ao meu ver, na minha visão, que a gente poderia usar esse dinheiro arrecadado ali para investir, né, nas políticas públicas, políticas sociais, educação, saúde, saneamento básico, mas infelizmente foi rejeitado pelo Congresso. Então, de forma resumida, acho que os grandes problemas do Brasil continuam os mesmos, né? São problemas históricos. Acredito que esses problemas eles não serão resolvidos somente do ponto de vista institucional. Digamos assim, a gente partindo do Congresso Nacional, né, do Senado, da Câmara dos Deputados, eu acredito que para a gente resolver esse problema precisa de uma organização mesmo, né, por parte de trabalhadores, de trabalhadoras, dos movimentos sindicais, movimentos sociais, para a gente poder pressionar mesmo o Congresso. A política eu acredito que é feita do ponto de vista partindo de uma pressão lá de dentro daqueles deputados, senadores que têm compromisso com a classe trabalhadora, mas também aqui uma organização de fora, né, pressionando para que a gente possa, de fato, conseguir resolver esses problemas que são graves, né? Aurélio Oliveira é mestrando na UERN, na área de educação, e é do Ceará. Como eu disse agora há pouco, veio estudar em Mossoró e hoje é professor. A Ioneide Lopes e o César são ouvintes da Sal da Terra e desse programa. A pergunta aqui, eu sempre digo que esse programa não tem rodeios e verdadeiramente é o único que não tem rodeio, certo? Ele diz o seguinte, a ouvinte de nome Ioneide Lopes. Ela está perguntando aqui, professor, se o senhor é comunista. Eu sou comunista, sou de esquerda, né? Que acredito que a gente tem que assumir a sua posição política e defender aqueles seus valores, aquilo que você acredita, né? Com sensatez, com responsabilidade, né? Hoje em dia quem é comunista é muito demonizado. Acredito que muitas pessoas, né, não têm ainda o entendimento do que seja comunista, né? Então comunista é aquele que defende, né, a igualdade, justiça social, entendeu? Uma sociedade diferente dessa que a gente vive hoje, que é uma sociedade extremamente desigual, né? E se a gente for pegar dados, a gente vai perceber que milhões e milhões de pessoas ainda passam fome no mundo, né? Aqui no Brasil também, muita gente passando fome. Isso, exatamente. No Brasil aqui ainda tem muita gente passando fome, né? Não tem como a gente defender um sistema extremamente explorador, extremamente causador de múltiplas mazelas na sociedade. Então, muita gente fala que o comunismo é utopia, mas a gente precisa de uma utopia, né, para nos alimentarmos, né, de esperança e transformar a sociedade para uma sociedade mais justa, né? Professor Ronaldo Garcia está aí na linha e vai participar do programa e me parece uma pergunta ao professor Aurélio Oliveira. Alô, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Sal da Terra. Bom dia, Rodrigo Rodrigues, grande comunicador, experiente, Elias, na áudio e som, da nossa querida Rádio Sal da Terra, pessoal da Rádio Universo, no Seridó, e ao entrevistado do dia, professor Aurélio Oliveira. Professor Aurélio Oliveira, recentemente eu estive no Rio de Janeiro participando do terceiro encontro internacional contra o neoliberalismo na educação. Como você vê esse tema? Hoje a educação, nas escolas particulares principalmente, a gente vê aulas de empreendedorismo, inovação, tecnologia, coisas voltadas diretamente para o mercado. É um mercantilismo educacional. A gente não vê mais as escolas preocupadas em ensinar o estudante os conhecimentos científicos, da forma como estávamos anteriormente preparando nossos estudantes. Hoje, os nossos estudantes estão dentro de uma forma onde se observa o que o capital quer, inclusive muito direcionado para o Enem e para os resultados imediatos, caso o Enem, e entrarem numa universidade que também passa pelo problema da inovação, do empreendedorismo, da questão ligada à educação voltada para o capital. O que você acha desse modelo e o que esse modelo pode atrapalhar aos nossos jovens no seu dia a dia
do seu aprendizado. Bom dia aí para o camarada Ronaldo, um abraço aí para ele, né? A educação, ela é uma dimensão social muito importante, né, para o desenvolvimento, né, das pessoas, né? E o problema do neoliberalismo é um problema sério, né? Ele vem avançando no Brasil, né, já desde a década de 90, não só na esfera da educação, mas em outras esferas também, né? Inclusive na saúde, com as privatizações. E a gente está acompanhando na atualidade, né, as privatizações das escolas lá em São Paulo, no Paraná. Porque o neoliberalismo, ele tem ali na minha análise, dois objetivos centrais, né? O primeiro seria transformar a educação numa fonte de lucro, né? E aí isso a gente tem acompanhado com as privatizações das gestões das escolas, né? Outro objetivo seria a formação, né? A formação do estudante. Inclusive essa questão do modelo de formação eu trato nesse livro, né? Que eu vou lançar agora no Senacem, na UERN. Eu já trato ali da questão da formação. Inclusive vou fazer um aprofundamento maior agora no mestrado, né? Então a formação é exatamente isso que você falou, Ronaldo. Ela tem se encaminhado para uma formação voltada apenas para o mercado de trabalho, né? Então aquela formação baseada, né, no conhecimento científico, né? Aquela formação mais geral que a gente costuma chamar de integral, né? Mas não esse integral que tem hoje, né? Ela tem que ser formatada para formar, digamos, um novo tipo de trabalhador, né? Inclusive é um dos conceitos que eu uso no livro, né? Um novo tipo de trabalhador. O que seria esse novo tipo de trabalhador, né? Um trabalhador que se adequa às novas exigências do mercado de trabalho, né? Então seria um trabalhador que saiba trabalhar em equipe, né? Um trabalhador que seja proativo, trabalhador que saiba resolver problemas na empresa, né? Um trabalhador que consiga se adaptar rápido a essas mudanças, né, tecnológicas que estão no mercado de trabalho, dentre outras características. Então, essa formação, ela tende a formatar um trabalhador para se adaptar a essas novas exigências do mercado. E aí, qual é o problema da educação, se a educação volta apenas para esse aspecto, né? Que a gente vai ter um estudante, a gente vai ter primeiro um esvaziamento, né, dos conteúdos de ensino, né? E em seguida a gente vai ter um estudante com conhecimentos básicos apenas, né, ler razoável, escrever razoavelmente, né? As operações básicas de matemáticas, apenas isso, né? E não aquela formação geral que vai te capacitar, fazer com que o estudante tenha aquela habilidade para olhar para a realidade e fazer uma leitura crítica, né, dessa realidade, né? Entender, fazer uma conexão ali, por exemplo, entre os problemas que esses estudantes vivem na sua realidade, com os conceitos, né, que ele estuda na escola, né, ou deveria pelo menos estudar. Como é que eu consigo compreender de forma profunda a questão da negação da cultura, né, da negação da própria educação? Como é que eu consigo entender a falta de moradia e todos esses problemas sociais que eu falei no início? Como é que o estudante vai conseguir fazer uma leitura crítica, né, dessas problemáticas sociais se ele não tem ali o conhecimento científico, né, com base na sociologia, na filosofia, na história, né? Inclusive o currículo atual, né, baseado na BNCC, que é na Base Nacional Comum Curricular, é um currículo extremamente esvaziado desse conteúdo, porque esse currículo ele enfatiza a questão da matemática, do português, né? Não que a matemática e o português não sejam importantes, né? Eu não estou falando isso. São conhecimentos extremamente importantes, mas na educação não é só isso, né? A gente precisa de uma educação científica, de uma educação de conhecimentos na área literária, na área da arte, né? O próprio esporte. Então a gente precisa de uma escola
que seja uma escola realmente de formação integral, né? Não esse integral que está em vigor na atualidade, que é um integral que dota o estudante de conhecimentos básicos, né? Como eu já falei, um pouco de matemática, português, e etc. E também aqueles cursos, né, voltados para o mercado de trabalho. Mas essa grande educação que eu falo, que é uma educação integral, né, para um desenvolvimento mais amplo do estudante, realmente a gente não está tendo no Brasil. E aí, com a entrada do neoliberalismo, a tendência é que realmente isso seja cada vez mais difícil, e é preciso que os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos, os sindicatos de professores possam, né, realmente se engajar para uma luta, para o enfrentamento, né, dessa proposta do neoliberalismo, e que a gente possa realmente defender uma escola pública de qualidade para todos, né? Professor Aurélio, as suas considerações finais, mas antes tem aqui 2 questionamentos, 2 perguntas, mais precisamente, como um sociólogo pode ajudar a desenvolver políticas públicas, claro, observando a área social, e como pode o sociólogo ajudar a desenvolver problemas sociais? Eu acho que o sociólogo ele não tem essa valorização que deveria ter na sociedade, né? Mas assim, eu acho que o sociólogo ele teria muito a contribuir desde que ele tivesse mais campo de atuação, né, na sociedade, porque aí você praticamente não existe nenhum concurso, né? Se você for fazer uma pesquisa aí na internet, eu acho que vai ser muito difícil você encontrar um concurso voltado para a área da sociologia, ou seja, sociólogo, né? Às vezes você encontra um aqui, outro ali, com uma vaga e outra. Mas então, assim, primeiro eu acho que a gente só teria a contribuir se a gente tivesse mais espaço. Aliás, tivesse espaço, que eu considero que a gente praticamente não tem espaço, né? Mas aí, do ponto de vista, uma vez que a gente tivesse esse espaço, com certeza a gente poderia contribuir bastante, né, com o desenvolvimento, primeiro, de uma análise, né, do ponto de vista sociológico, para primeiro diagnosticar, né, quais são os problemas ali de determinada cidade, determinado bairro, estado, por aí vai. E em seguida, depois de feito uma análise, a gente poderia realmente propor, né, alguns projetos. Lógico que ao propor os projetos também depende da dimensão política, né, se os políticos iriam acatar ou não. Como a gente não tem esse espaço, e eu acredito que tem uma função para o sociólogo que eu acho até mais importante, né, na atualidade, que é a função mesmo de contribuir, primeiro, através das suas análises, né, sobre qualquer área, né, no meu caso da educação, né. Quando você escreve um livro, você escreve para poder fazer uma análise crítica e disseminar esse conhecimento para a sociedade, né? E do ponto de vista político, né, os grupos, né, os movimentos sociais, sindicais e outros movimentos podem se apropriar desse conhecimento para poder não só entender ali o que está se passando na sociedade, mas também como um elemento, um instrumento de luta mesmo, de pressão popular, né? Então eu acho que essa luta dos sociólogos, não só do sociólogo, mas de outros profissionais, do filósofo, do historiador, de outras áreas dentro do campo das ciências sociais, podem contribuir nesse sentido, né? De usar o seu conhecimento, utilizar o seu conhecimento para organizar, né, a classe trabalhadora e defender os seus direitos, que a gente está num contexto em que o neoliberalismo avança, né, e a gente está sendo atacado com relação aos nossos direitos, né. Cada dia mais a gente vai perdendo aqueles direitos que a gente conquistou com muitas lutas, né, e eu acho que a nossa contribuição hoje é exatamente isso, é organizar a classe trabalhadora para o enfrentamento ao neoliberalismo e realmente conseguir defender os nossos direitos e avançar, né. Um abraço aí para o César da Lotadinha, sempre sintonizado no programa Fatos em Foco. Professor, para concluir, uma notícia nacional, repercutiu muito no Brasil inteiro, na grande imprensa nacional. Militares queriam, segundo informações e segundo, sobretudo, investigações da Polícia Federal, envenenar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e até o
representante do Tribunal Superior Eleitoral do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê essa notícia, esse fato, ao senhor ver, se ele verdadeiramente aconteceu? Olha, é o seguinte, eu acredito que tenha realmente acontecido, né? Assim, pelo histórico, né, pelas investigações, que me parece bem consistente, e também até se a gente olhar, né, um pouco atrás pelo histórico do presidente, do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, e o que ele realmente cometeu de crimes, né, inclusive não só esse fato aí, mas vários outros crimes, né, que ainda estão sendo apurados. Mas se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver vários crimes sendo cometidos, entre eles o que eu considero também que ele, na minha opinião, deve ser responsabilizado, né? É o crime da pandemia, de omissão, negligência, né? Aí tem o crime das joias. Então, se a gente for olhar o histórico, né, do ex-presidente, a gente realmente não tem assim nenhum elemento que a gente possa desconfiar que esse fato agora recente seja apenas uma perseguição, né? O senhor acha que então essa trama o então presidente Bolsonaro sabia? Como é que um presidente, né, que tem ali o seu trânsito, né, entre várias instituições, né, governamental, como que o presidente não vai saber, né, o que acontece, né, em vários ministérios, né, já que ele é o cabeça maior e ele tem um trânsito, né, em diversos ministérios, né, que compõem a República. Então eu acredito sim que ele tenha conhecimento, né, desse fato. Para concluir com as suas considerações finais, muito obrigado por ter vindo ao Fatos em Foco, da Saúde da Terra e da Universo do Seridó. Num país como o Brasil é um país gigante, de dimensão continental, prevalece, onde a fome prevalece, como um cientista social não tem vez. Quer dizer, o senhor acabou de dizer que o sociólogo não tem vez. Num país em que tem milhões de gente passando fome e, obviamente, gente que realmente não tem o espaço necessário nem a atenção do governo ou dos governos, né? Sim, assim, eu volto à primeira questão, né? A questão da desigualdade, da fome, ela é um problema do capitalismo, né? Isso é inerente ao capitalismo. Qualquer sistema concentrador de renda, né, em que nós temos aí uma geração de riqueza, né, sendo gerada. Enquanto a gente está conversando aqui, milhões de trabalhadores, né, estão ali trabalhando, gerando riqueza, né? Para onde é que vai essa riqueza? Maior parte dela vai para as elites, né? Os empresários, né, os grandes empresários. Outra parte vai para o Estado na forma de arrecadação de impostos, né? E aí o trabalhador fica com aquela pequena parte da riqueza gerada, né, de forma de salário. Então, logicamente que nós temos essa estrutura capitalista, concentrador de renda, ou seja, a maior parte da riqueza na mão de poucos. Lógico que a maioria que é trabalhador, que fica com apenas o salário mínimo, lógico que esse trabalhador vai sofrer, né? Vai ter carência de moradia, de saneamento básico, de cultura, de educação, todo aquele conjunto de necessidades que o trabalhador precisa para viver bem, né? A gente não vive bem, a gente sobrevive com esse salário. Então, para a gente resolver isso, teria que, no mínimo, o governo atual implementar um conjunto de reformas, né? Inclusive que eu defendo: reforma agrária, reforma urbana, taxação de grandes fortunas, de heranças, né? Lucros e dividendos, um imposto, uma reforma tributária progressiva que faça com que os ricos e os super ricos paguem imposto e a gente possa fazer uma realocação dos recursos públicos, né, destinar eles para o investimento em políticas públicas. Então, só dessa forma a gente vai conseguir pelo menos minimizar os impactos, né, da desigualdade social, né? Isso que eu estou falando não é nem um socialismo, nem um comunismo, né? Estou falando apenas do ponto de vista de reformas mais profundas, né? De que a gente possa conseguir minimizar, melhorar, dar dignidade minimamente, né, ao povo brasileiro, aos trabalhadores e trabalhadoras que geram a riqueza desse país e que realmente sofrem muito, né,
São muitos e são penalizados diariamente nesse país. E um cientista social, um sociólogo, não tem veio diante de todo um quadro desse que você relatou aí, é complicado. Isso, professor, muito obrigado aí por você ter vindo aqui ao nosso programa Fatos em Foco, na Sal da Terra, na Universidade do Seridó. No final, um abraço aí para Ronaldo Garcia, grande professor, colaborador aqui do nosso programa, sempre está aqui atento aos questionamentos feitos no programa com os nossos entrevistados. O Fatos em Foco, de portas abertas para todos os ouvintes, através da Sal da Terra e da Universidade do Seridó. O nosso muito obrigado, professor, e até uma outra oportunidade. Um abraço aí, queria agradecer aqui o Elias, né? Rodrigo Rodrigues, o apresentador aqui do programa. Agradecer também ao camarada Ronaldo Garcia, professor de matemática da UFESA. E agradecer bastante que a oportunidade que vocês têm concedido para que eu possa vir aqui a gente debater um pouco essas questões que são de suma importância, né, para a gente passar aí para os nossos ouvintes o que realmente se passa nesse país e quais são os caminhos que a gente pode trilhar mais para resolver esses problemas nacionais. Então, agradecer mais uma vez e fico aqui à disposição, né, quando realmente vocês tiverem aí um programa, né, que possa debater a política nacional, pode fazer o convite que eu estarei com muito prazer à disposição. Obrigado ao professor Aurélio Oliveira, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Terminou o programa. Elias Pereira trabalhou comigo. Sábado tem mais, às 10 da manhã.